Olá, eu me chamo Julia Wolfs e hoje eu vou ensinar para vocês sobre os povos originários. Mesmo sem perceber, esses povos tão queridos influenciam o nosso dia a dia, desde os nossos hábitos, nossos pratos e até mesmo a nossa própria cultura. Como, por exemplo, hábitos de deitar em redes, fazer alimentos com peixe, mandioca, a própria tapioca, são todos hábitos indígenas que vieram para a nossa realidade. Como nós conseguimos observar até mesmo na imagem, nós já sabemos, os indígenas são voltados à natureza, coisa que nós usamos como remédios e utensílios para a beleza, como colares, anéis e brincos, os indígenas usam de formas diferentes. A culinária deles é voltada muito mais para coisas naturais, como a própria mandioca, utilizada para fazer sopas, e um prato muito típico que é a moqueca de peixe. As suas pinturas é algo muito cultural da sua beleza indígena. Cada tribo faz um tipo de pintura diferente, que caracteriza um significado, mas todas elas utilizam coisas naturais, como a própria terra, para fazer tais pinturas no corpo. Nossos colares, brincos e anéis, que geralmente são feitos de outros materiais, os indígenas optam a se utilizar penas de aves ou plumagens dos próprios animais, trazendo assim a cultura da natureza para o meio deles. Algo também muito importante é a religiosidade dos indígenas. Eles acreditam em mitos conforme com as entidades que viviam no próprio mundo material e acabaram depois se reencarnando em animais ou até mesmo em outras pessoas. Infelizmente, toda essa paz acabou com a chegada dos portugueses. Os planos originais dos indígenas eram se tornar aliados, ou seja, amigos desse povo. Infelizmente, pelo tratamento, alguns indígenas acabaram se tratando como inimigos. Mas a pior coisa que eles foram fazer foram a aliança com os povos que eram inimigos dos portugueses, os potiguars e os tamoios. Mas a escravidão já começou quando os colônios fizeram como lei que aqueles indígenas que causassem problemas para eles se tornariam escravos. Hoje em dia, os nossos indígenas estão espalhados por todo o território nacional, tendo 1,6 indígenas no Brasil e mais de 300 etnias no nosso território. Os povos mais conhecidos são como, por exemplo, os tupis, os guaranis e os kaiowás. E aí, vocês gostaram de aprender sobre tudo isso? Um resumo sobre os 5 tópicos é: os povos originários são os nossos queridos indígenas. Antigamente, eles viviam na sua paz, tendo o Brasil inteiro como território, por meio da sua natureza e cultura. Infelizmente, isso acabou mudando com os portugueses. Eles aceitaram os portugueses como amigos, mas levam outro procedor. Hoje em dia, os indígenas estão espalhados no Brasil inteiro e nós temos culturas muito parecidas com a deles, como deitar em redes e a nossa alimentação. E aí, você já sabia disso? É isso e até uma próxima!